Olá pessoal, boa noite. Boa noite. Estamos aqui. Então sejam muito bem-vindos, bem-vindas à comunidade espírita Ramatiz. Alguém está aqui pela primeira vez? Ah, bem-vinda. Que bom. Você também? Que bom, sejam bem-vindos. Hoje a gente, como todos os dias, quase todos os dias da semana, a gente faz um pouco a nossa reflexão, um pouco do nosso estudo, do nosso tratamento, que é refletir um pouquinho sobre os ensinamentos, e hoje a gente vai aproveitar os ensinamentos de Emmanuel através da psicografia de Chico Xavier, no livro capítulo 74 do livro Vinhas de Luz, que se chama Maus Obreiros. A gente vai descobrir juntos quem são, o que é, né? O que Emmanuel e Chico falam para a gente e nos convidam a refletir sobre os maus obreiros. Antes da nossa vibração inicial, falando um pouquinho disso, né? A coleção Fonte Viva é uma coleção muito antiga, né? De 1900 e não sei, 64, foi o primeiro livro que o Chico discografou. E essa coleção, ela traz para a gente reflexões diárias, né? Para quem quer, né, fazer um movimento de estudar, de textos que estão muito ligados com a nossa realidade, podem buscar qualquer livro desses da coleção Fonte Viva, que são bacanas para a gente fazer essa reflexão diária. Então tem o Caminho, Verdade e Vida, que nós já estudamos aqui também nas palestras. Pão Nosso também a gente já estudou e está estudando, né? Continua estudando, e agora a gente está entrando no Vinhas de Luz. Tá bom? Então só um pouco para a gente ir alimentando esse nosso espírito de conhecimento, de novas possibilidades, de novos olhares. Eu acho que é isso, esse é o grande convite para cada um e cada uma de nós hoje. A gente saiu de casa, saiu do trabalho, estou imaginando que vocês vieram do trabalho ou vieram de casa, e para que a gente pudesse nos encontrar aqui, para a gente refletir um pouquinho, conversar um pouquinho sobre, né? Sobre de que forma que a gente pode ser um pouquinho melhor. Eu acho que esse é o grande desafio, para que a gente possa melhorar, caminhar um pouquinho, né? E aí, eu queria começar perguntando para vocês como que vocês estão chegando. Queria que vocês pensassem, né? Como que eu estou chegando na comunidade Ramatiz agora? De que forma que eu estou chegando? Eu que vim do meu trabalho, eu vim da minha casa, ou eu estava de férias e deixa eu ir lá no Ramatiz agora. Então, tem um varalzinho de sentimentos, de emoções. Eu queria que vocês se identificassem num desses quatro. Como que a gente está chegando agora? A gente está chegando agora. Eu estou chegando aqui na comunidade um pouquinho com raiva, sei lá, né? Sei lá, aconteceu alguma coisa que não foi tão bacana e eu chego agora assim. Estou feliz, tá tudo, né? Por mais que as coisas, né, às vezes sejam complexas, hoje eu estou tranquilo, estou triste por alguma coisa, ou estou muito, nossa, hoje o dia está bem bacana, estou bem, né? Esse olharzinho com o coração diz que a gente está bem. Então eu queria que a gente escolhesse e verificasse qual dessas emoções representa cada um e cada uma de vocês aqui agora. E aí também a gente vai fazer a nossa vibração inicial pensando, né, e meditando sobre isso. Mestre Jesus, Pai amado e misericordioso, que nos convidou a cada um e cada uma de nós para essa nossa conversa fraterna. E cada um chega com um sentimento, a emoção, com uma dor, porque aqui na comunidade toda dor importa. Pedimos ao Pai, Pai de amor e de bondade, que acolha todos esses sentimentos, todas essas sensações, todas essas emoções. Seu coração é só amorosidade. E que abra o nosso ouvido, abra o nosso coração para a escuta fraterna. E que essa escuta não fique só na escuta, ela se transforme em ação. Que assim seja.
Então, meus irmãos, vamos falar um pouquinho, a gente já chega com sentimento, com a emoção, e eu sempre gosto de começar as nossas conversas fazendo uma reflexão com vocês. Eu quero que vocês, durante essa nossa conversa, que não é uma palestra, é uma conversa mesmo, eu queria que vocês pensassem sobre essa pergunta. Pessoas, coisas, fatos conseguem me afastar do propósito que tracei para essa minha existência? Já que nós sabemos que somos imortais, essa não é a primeira e nem a última da gente, né? Aqui na Terra. Então, para essa existência, essa existência do Valciano, será que pessoas, coisas, fatos me afastam do meu propósito? Eu queria que a gente pensasse um pouquinho, porque Emmanuel vai trazer uma reflexão exatamente um pouco sobre isso, focando num desses pontos que eu trouxe para vocês. Então, vamos pensar um pouquinho se pessoas, coisas ou fatos me afastam do propósito que eu tracei, porque a gente sabe que nós escolhemos, né, a nossa trajetória. Nós fizemos a nossa escolha. Lá quando a gente vai falar, olha, eu quero vivenciar isso, eu quero melhorar um pouquinho. Ah, não, isso aqui já passou, eu quero vivenciar agora isso, para ver se eu dou se eu caminho, se eu dou um passinho maior. Então, tudo que acontece na vida da gente, a gente sabe que são nós escolhemos vivenciar com quem está perto da gente, quem convive, né? As pessoas que estão no nosso trabalho, a nossa família. Então, tudo isso é para colaborar para que a gente melhore, para que a gente ande um pouquinho mais nessa escala da evolução. Tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. E Emmanuel, ele já começa essa reflexão com essa frase de Paulo lá para os Filipenses, né, na carta de Paulo aos Filipenses, lá no capítulo 3, no versículo 2. Ele pega, ele recorta essa frase do texto todo, que é guardai-vos dos maus obreiros. O que será que Emmanuel quer dizer com isso, né? Quando ele fala de obreiro, o que vocês imaginam, o que vem na cabeça de vocês quando a gente fala de obreiro? Obreiro está relacionado ao quê? O que vocês me falam? A trabalho, a ajuda, né? Alguém que faz uma obra, né? Vamos imaginar assim, alguém que está ali na lida, né? No trabalho. E é exatamente isso. Ele quer falar para a gente, aí quando a gente vai no dicionário, a gente vê que obreiros são fabricantes, operários, trabalhadores, e quando a gente vai lá em trabalhador, é aquela pessoa que desenvolve algum tipo de trabalho, que é capaz de trabalhar, que trabalha, ou que demonstra excesso de dedicação na realização de alguma coisa. Eu adorei esse conceito, porque é exatamente o que a gente vem fazer aqui na Terra. A gente vem se dedicar para realizar alguma coisa. Então, todos e todas nós somos obreiros do Mestre Jesus, somos trabalhadores na seara do Mestre Jesus. Porque ele não vai falar para a gente más pessoas, maus espíritas. Não. A todos nós é dada a oportunidade do trabalho, da ação. E cada um faz e age dentro do seu espaço, seja lá no escritório, seja lá no hospital, seja lá na escola. Então, a todo momento a gente está sendo trabalhador de Cristo, do Cristo, né? Então, Emmanuel começa a contar isso para a gente. E Paulo, nessa carta em especial, depois se vocês quiserem ler, né, a carta inteira, ele vai descrever aos filipenses um pouco do seu passado como fariseu. Quem já leu, né, Paulo e Estevão, sabe um pouquinho dessa história de Paulo, que é uma história muito linda. Então, quem não leu, pode anotar aí, depois buscar na nossa livraria que também tem, que é uma história linda de mudança de vida. Saulo se transforma em Paulo e de perseguidor, né, dos cristãos, ele vira o principal aliado, divulgador, né? Ele começa a divulgar a boa nova do Mestre Jesus em todos os espaços. E aí ele vai contar para os filipenses
quando ele era fariseu, o que ele fazia e como ele desistiu de tudo para seguir Jesus Cristo. E nessa carta, né, nesse movimento que ele está conversando, ele fala, olha, Jesus vai realizar inúmeras transformações na vida de vocês, assim como ele fez com a minha. Mas para isso, aí tem os pontos que ele vai falar, olha, a gente precisa se afastar, a gente precisa ter um olhar melhor para esse tipo, essas pessoas ou essas situações que nos levam a não ser mais, a não fazer mais, a não agir no bem e no amor. Então ele vai falando, ele começa falando, toda vez que aparecer o livro, é uma citação literal do que Emmanuel está falando para a gente, tá bom? Então ele começa falando assim, olha, Paulo de Tarso não recomenda sem razão o cuidado a observar-se ante o assédio dos maus obreiros. A gente já viu que obreiro é trabalhador, todos nós somos obreiros. Em todas as atividades do bem, o trabalhador sincero necessita preservar-se contra o veneno que procede do servidor infiel. Enquanto os servos leais se desvelam dedicados nas obrigações que lhes são deferidas, os maus obreiros procuram repouso em débito, conclamando companheiros à deserção e à revolta. Então ele está falando assim, nas palavras mais simples, olha, toda vez que você busca o trabalho no bem, toda vez que você quer fazer algo diferente, quer sair daquele seu movimento do ego, do egoísmo, possivelmente a gente vai encontrar alguém para falar assim, ih, faz isso não. Você vai dar uma cesta para aquela família, eles podem trabalhar, eles têm mão, têm perna. Não, deixa quieto, fica aí na sua, deixa eles lá. Então, em toda situação, estou dando uma situação hipotética que eu acho que não acontece, né, gente? Provavelmente não acontece. Mas em toda situação, em toda atividade que a gente vai fazer no bem, provavelmente a gente vai ter pessoas ou situações que podem aparecer para nos desencorajar, né? Para falar assim, olha, não faça isso não que não vai ser legal. E aí ele continua falando assim, olha, em vez de cooperarem, atendendo os compromissos assumidos, entregam-se à crítica jocosa ou áspera, menosprezando os colegas de luta, estimam as apreciações desencorajadoras, fixam nos ângulos ainda inseguros da obra em execução, despreocupados das realizações já feitas, manuseiam textos legais a fim de observarem como farão valer direitos com esquecimento de deveres. Então, olha, possivelmente, quando a gente for fazer alguma coisa, pode ser que alguém vai falar assim, não, ó, isso não vai dar certo não, viu? Ou o que você está fazendo é muito pouco, desiste. Olha, aí essa sopa que você está fazendo para essas 3 famílias, você não vê que é muito pouco? Desiste, bobo. Você está gastando dinheiro com esse povo, vai gastar com a sua família. Ah, não, olha, essa ajuda que você está querendo dar para os meninos e meninas, naquela escolinha que você quer ser voluntário, você já viu que eles não querem nada com nada? Vocês viram que eles só querem brincar? Fica em casa assistindo TV, assistindo Netflix, menino. Vai para lá, não. Então, em toda situação, em todo movimento que a gente faz para o bem, a gente pode acontecer de alguém vir ou alguma situação acontecer para mostrar para a gente, olha, não faça. Isso que você está fazendo não vai mudar em nada a vida de ninguém. E é isso, de certa forma, Emmanuel nos diz. E aí, eu sempre lembro, e eu gosto sempre de lembrar, quando a gente conversa sobre essas influências, né, de pessoas e de situações, do movimento da sintonia. Eu sempre gosto de lembrar que a sintonia é como se fosse um radinho que a gente vai virando, né? A gente vai girando e aí a gente vai se sintonizando, a gente se sintoniza. Certamente, né, e aí gostaria que vocês pensassem, como anda a sintonia de cada um e cada uma de vocês? Como anda a minha sintonia? Porque se alguém se aproxima de mim para me pontuar alguma coisa,
certamente naquele momento eu abrir um espaço para aquela pessoa chegar. Sabe aquelas situações que acontecem na vida da gente que a gente fala assim, ó, não vai tá acontecendo com o meu amigo, mas nunca vai acontecer comigo. Ah, eu tô ali ajudando meu amigo, o mundo gira, 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 gira. Olha lá eu vivendo a mesma situação. Aí eu falo, gente, eu podia estar aprendido com ele, olha eu aqui vivendo do mesmo jeitinho. E às vezes, como eu já aprendi um pouquinho, não exercitei, a minha situação às vezes é um pouquinho hard, sabe? É um pouquinho só. É um pouquinho mais hard do que o meu amigo. Então, muito por conta de como a gente se sintoniza. E a ideia da sintonia, porque tudo é energia, né? Tudo é energia, a gente precisa sempre ver se alguma coisa está acontecendo na vida da gente, que frequência do meu radinho eu abri para aquilo acontecer. E muitas das vezes, Emmanuel estava falando ali das coisas que a gente faz, né? Das coisas que a gente faz às vezes sem pensar, tem um nome para isso. Muitas das vezes o nosso comportamento ele está no on do efeito manada. O que é efeito manada? É exatamente o meu comportamento, ele é influenciado pelo que os outros fazem. Eu nem queria estar ali, mas de repente eu estou ali. Eu estou ali gritando, eu estou ali xingando, eu estou ali falando, eu estou ali reclamando. Sabe quando a gente está passando na rua e vê uma situação, você está só passando. De repente você vê uma situação, um monte de gente, você só chega pertinho, fala, gente, o que é? Aí o povo começa, crucifica-o, crucifica-o. Aí você vai junto? Exatamente isso. Então, esse é um pouco do efeito manada, porque o nosso instinto de sobrevivência é muito guiado pelo que os outros dizem, né? Pelos que os outros falam, né? A gente tem aquele instinto, aquele primário, aquele primeiro instinto, né? Em que a gente, nossa, tá todo mundo correndo para aquele lado, nem sei o que está acontecendo ali, mas eu vou correr. A gente já viu um monte de pegadinha mais ou menos desse jeito, né? Então tá todo mundo indo para aquele lado, eu estou andando, de repente eu estou correndo junto com todo mundo. Então esse é um efeito manada. E o efeito manada, muitas das vezes, faz com que a gente julgue, sem saber. Sem saber. E olha que engraçado. Teve um efeito manada com Jesus, meninos e meninas. Então, quando os doutores da lei e os fariseus se reuniram lá na praça para apedrejar a mulher adúltera, certamente, e possivelmente a gente também estava por lá, né? Certamente a gente estava por lá, a gente estava com a nossa pedrinha na mão para jogar. Certamente muita gente só estava passando lá na praça, nem sabia o que estava acontecendo. E se achegaram, pegaram a pedrinha no chão e só estavam esperando o momento para jogar. Então, esse exemplo que Jesus nos traz desse efeito, e que foi uma situação muito delicada, né? Porque os doutores da lei e os fariseus queriam testar Jesus. Olha, a lei de Moisés diz que a gente tem que apedrejar, vamos matar. Aí você não fala que você é o bambambam do amor? Agora prova. Né? Agora, bora ver o que você vai fazer. Aí Jesus ficou lá riscando no chão, né? E de repente ele fala para os fariseus, fala para os doutores da lei e fala para o povo que estava vinculado àquela energia de morte, né? Aquela energia e fala, olha, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. A gente deve ter sido os primeirinhos a jogar no chão, né, gente? Nós fomos os primeiros a jogar no chão, assim como aquela multidão fez. E todos foram embora. E quando Jesus levanta para falar com ela, com essa mulher, ele fala: ai, cadê eles? Eles não, né? Eles acabaram não te crucificando? Aí ela não.
Aí ele dá uma missão para aquela mulher, porque o coração dela já estava aberto para isso. Jesus, no movimento incrível da amorosidade que ele tem para cada um de nós, ele fala para ela: então, se ninguém te crucificou, eu também não vou fazer isso. Vá e não peques mais. Olha que bonita lição de humanidade que Jesus nos dá em meio a um movimento colérico, em meio a um movimento de energia, de efeito manada, que certamente a maioria das pessoas estava ali na praça, viram alguma coisa, então vamos lá, gente. E quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, às vezes a gente não cai nessas energias também. Quantas vezes eu não caio nessa energia de julgar sem saber, de condenar sem conhecer. Então a gente precisa ter esse cuidado e esse ponto que Jesus nos convida para sempre refletir em toda e qualquer situação. Lembra que existem os maus obreiros justamente para atiçar esse instinto na gente, do julgamento, da condenação. Então a gente precisa ficar sempre de olho. E aí Emmanuel continua falando, olha, ouvem as palavras, esses maus obreiros, ouvem as palavras alheias com religiosa atenção para extraírem os conceitos verbais menos felizes, de modo a estabelecerem perturbações. Vocês já passaram por alguma situação e nós somos inteiros, sabe? Eu não estou falando que isso acontece na família, isso acontece no trabalho, isso acontece em qualquer espaço em que estejam pessoas, né? Porque a gente está suscetível, né? Então a gente está numa situação em que estou expressando toda a minha felicidade de vivenciar aquele momento e às vezes alguém vem me falar, eu falei uma coisinha bem pequenininha assim e alguém vai pegar aquela coisinha para diminuir aquilo tudo que eu disse. Ou vocês já passaram por uma situação de vocês estarem numa reunião, sei lá, de trabalho, e a reunião está maravilhosa e aconteceu uma situação bem pequena, uma pergunta que alguém possa ter feito, que pode ter te deixado, sei lá, meio em saia justa, e você vai pegar toda aquela reunião que foi maravilhosa e reduzir aquela pergunta. E aí você sai de lá, nossa, gente, nossa, não valeu em nada, nossa, não deu nada. Sendo que sim, foi bacana, mas você ficou com aquela energia. Ou quando alguém fala assim, você não vai dar conta, você é assim, você é assado. Então, sempre nessas situações, a gente só precisa dar um passinho para trás e olhar para o outro e falar assim, pode até ser mentalmente, tá? Sempre fala assim, essa é a sua opinião, esse é o seu olhar. Eu não preciso acolher isso que você me diz. Eu fico com a minha opinião, eu fico com o meu movimento, eu fico com o meu olhar. Porque o que é do outro, o que é meu é meu. Então a gente só precisa entender um pouco isso, que Emmanuel também nos diz. E ele fala, olha, chamam covardes aos cooperadores humildes e bajuladores aos eficientes ou compreensivos. Destacam os defeitos de todas as pessoas, exceto os que lhes são peculiares. Claro, né, gente? Os maus obreiros, eles não vão olhar no espelho, né? O espelho está ali na frente para olhar. Gente, nossa, eu vou destacar esse outro defeito aqui, ó. Ó, ela tem chulé. Mas eu não vou falar de uma coisa que me incomoda, que eu estou vendo nela que é meu. Porque a todo momento a gente está espelhando no outro. Se tem alguma coisa que incomoda no seu irmão, na outra pessoa, olhe para dentro de você. Porque é sempre um espelhamento. E quando a gente cuida da gente, através da reforma íntima, do autoconhecimento, gente, fica tudo mais leve. Que aí eu consigo falar muito claramente, isso é seu. Fica para você.
E aí a vida fica mais leve, mais tranquila. Eu dou para o outro o que é do outro, porque o outro só vai oferecer para mim o que ele consegue. Vou baixar um pouquinho essa música aqui. O outro só vai oferecer para a gente o que ele consegue. Assim como eu só vou oferecer para o outro o que eu consigo. E às vezes eu estou esperando do outro algo que ele não dá conta. Eu estou esperando do meu irmão, do meu pai, da minha mãe, do meu companheiro, da minha companheira, algo que ele ainda não dá conta. E muitas das vezes algo que eu não dou conta. Sabe quando você projeta no outro? Então fiquem, meus irmãos, meus amigos, sempre percebam de que a gente consegue fazer os nossos movimentos acolhendo o que o outro consegue nos oferecer. Quando eu quero mais do que o outro não consegue, eu crio uma linha de afastamento, porque eu estou pedindo para o outro algo que ele ainda não... Dá para aprender? É óbvio que sim. Mas aí o outro precisa querer. Sabe aquela coisa assim que eu quero alguma coisa? Eu já fui muito assim, né? Hoje eu já evoluí desse tantinho. Eu queria que a minha irmã fosse desse jeito, fizesse isso, fizesse aquilo. E tá, eu me afasto dela por conta disso, né? Eu me afasto por conta do que eu quero que ela seja. E se ela não, eu queria que ela fizesse um tratamento aqui no Ramatiz. Eu queria que a minha tia viesse aqui para o Ramatiz fazer um tratamento dos cuidadores da alma, porque eu já fiz e foi maravilhoso. Mas o movimento é do outro. Até para o trabalho com a espiritualidade. O outro precisa estar aberto, disponível. E isso vale para tudo. Se o outro estiver aberto e disponível para amar, para perdoar, para cuidar, mas se ainda não tiver, ainda precisa aprender. Aí vai aprender. Aí o universo muito sábio, porque nós estamos num movimento de ação e reação, vai fazer todos os movimentos para que a gente aprenda. Vocês podem ter certeza absoluta disso, que ele vai fazer todos os movimentos. E Emmanuel continua falando, né, que esses maus obreiros semeiam a dúvida, a confiança, espalham suspeitas e calúnias entre os que organizam e os que executam, fazem-se advogados para serem acusadores. Nossa, quanta situação eu já vi de gente falar assim, deixa eu te falar uma coisa, olha, deixa eu te falar, olha, fulano de tal tá fazendo tal coisa, tá falando de você. Olha, tá falando e tá falando e tá falando, e de repente, lembra da ideia do efeito manada, né? De repente eu que não tinha nada contra o fulano de tal, olha lá, eu tendo pensamentos com raiva, com ódio do fulano de tal, que para mim efetivamente não fez nada. Eu tô escutando e fazendo minhas ações através do que o outro está me dizendo. Será que essa raiva não é do outro? E ele está me passando? Então tem muito dessa ideia, né? Veste-se a maneira de ovelhas, dissimulando as feições de lobos, costumam lamentar-se por vítimas para serem verdugos mais completos. E isso é um ponto que a gente precisa cuidar muito na gente, né? Também na gente, né? Nós somos feitos para o amor, para a ação, para o bem. Em que momentos, às vezes, eu me vitimizo? Em que momentos eu entro nesse papel de vítima também? As vítimas não resolvem as coisas. Elas ficam paradas, esperando que as coisas se resolvam. E a gente sabe que não acontece desse jeito, né? Eu espero, através da minha dor, que é maior do que a de todo mundo que está aqui nesse salão. E aí eu vou ficando, vou. E aí eu não ajo, eu não faço ação, eu não faço um movimento para sair daquela situação. Então a gente fala para o outro, mas a gente também está falando para a gente. Será que eu sou mau obreiro na vida de alguém? Já que todo mundo é trabalhador, né?
Será que eu já fiz esse movimento? Será que eu faço de alguma forma? Então, só para a gente pensar, porque o objetivo sempre é a gente refletir e o que eu posso mudar? De que forma eu posso mudar? De que forma eu posso fazer a mudança acontecer em mim? Lembra que a gente não muda o outro. Eu mudo e eu ilumino para que o outro também possa fazer escolhas de mudar. Eu nunca vou conseguir mudar o outro. Eu mudo, eu me mudo. Eu faço as mudanças em mim. E aí eu gosto muito dessa imagem do iceberg, porque ele aponta algo que a gente vê, né? Eu estou vendo que tem alguma coisa ali em cima do mar. Mas olha o quanto de coisa que tem para baixo ainda. O quanto de coisa que às vezes está escondida, né? Que podem ser dores, que podem ser emoções. Então eu sempre tenho que acolher, mesmo que na minha vida eu possa ter situações em que maus obreiros estejam, né, me influenciando, estejam ali comigo, mas nunca olhem só para a superfície. Todos nós somos uma imensidão de coisas e a gente precisa olhar amorosamente para cada um e cada uma que está na nossa vida. E o que eu aprendo com essa situação? Hoje a gente está tendo esses insights justamente porque se alguma situação acontecer, né, se o universo trouxer alguma situação, a gente consegue perceber isso melhor. Como que eu tomo as decisões minhas? Como que eu não sou influenciado, mas também eu acolho a humanidade do meu irmão, que não é só essa casca, ele é o todo, e que eu não estou enxergando. E quantas das vezes a gente julga o outro por essa parte externa, e eu não sei nada sobre ele, sobre ela. Eu não sei as dores, eu não sei as alegrias, eu não sei o que faz aquela pessoa feliz. E às vezes um simples abraço que a gente dá numa pessoa, a gente muda a realidade do dia daquela pessoa. Um simples sorriso. E hoje, dentro dos elevadores, a gente não consegue falar um oi para o vizinho que entra. A gente não consegue olhar e falar, oi vizinho, que bom, tudo bem. O nome a gente não sabe. Então tudo isso a gente precisa também olhar que existe muito mais além do que aparenta. E o exercício, passou aqui, o exercício sempre é esse. A gente precisa sempre estar vigiando, sempre estar orando. Sempre, meus irmãos. Sempre, sempre, sempre. Sempre despertos, no presente. A gente tem uma tendência muito grande de ou projetar para frente, estamos lá no futuro, ou de ficar no passado. Olha que coisa louca. Ou a gente está lá atrás, e aí eu estou meio deprimido, né? Porque o que eu vivi, já vivi. Eu preciso achar meios de ressignificar o que eu vivi. Eu não vou apagar com a borracha o que eu vivi, mas eu vou ressignificar, vou dar uma nova cor para aquilo. Então, se eu estou lá atrás, eu posso estar um pouquinho deprimido. Se eu estou lá na frente, ixi, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer. Olha o tanto de energia que eu estou gastando, vai acontecer isso, vai acontecer isso. Eu estou ansioso. Olha que louco. Se eu estou um passinho para trás, eu posso estar um pouquinho deprimido. Se eu estou um passinho para frente, eu estou ansioso. Então, qual o melhor lugar para a gente estar? No presente. No aqui e no agora. Esse é o lugar que a gente precisa estar. E quando a gente está no presente, no aqui e no agora, a gente consegue enxergar melhor o que está submerso. Se eu estou no aqui e no agora, eu consigo olhar para quem está comigo, olhar, não teclar. Eu olho para quem está comigo e falo, gente, parece que não está bem. Minha irmã parece... Vem cá, deixa eu conversar com você. O que aconteceu? Estou olhando para sua cara e... O que aconteceu hoje lá no seu trabalho? O que aconteceu na escola? Me conta como foi seu dia. E aí a gente cria relação com o outro. A gente cria vínculo com o outro.
E aí a gente consegue perceber essa parte mais de baixo aí do iceberg, né? E com certeza a gente precisa vigiar e a gente precisa orar. E Emmanuel finaliza, né, esse texto falando assim: guardai-vos dos maus obreiros. Esse é o conceito do apóstolo aos gentios, né, a comunidade de Filipenses, permanece hoje para todos nós que estamos aqui na comunidade espírita Ramatiz, cheio de oportunidades de significação. Olha como está cheio de oportunidade de significação esse ensinamento lá da década de 60, 70. Porque os ensinamentos para o espírito são eternos. São eternos, meus amigos. São eternos. E eu sempre lembro, a gente estava falando, né, desses maus obreiros, né? E onde que a gente vai achar o outro lado, o contraponto? Sempre tem um contraponto. Se eu tenho algo que falar, tem os maus trabalhadores, né? Tem os maus obreiros. A gente tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, lá no item 3, a gente tem o homem de bem. E lá está muito bem descrito quem é esse homem de bem, né? Não vou ler para vocês, porque eu espero que vocês leiam depois, mas de uma forma geral, olha, o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei da justiça, do amor, da caridade, na sua pureza. Deposita fé em Deus na sua bondade, na sua justiça, sabe que sem a sua permissão nada acontece. Sem a permissão de Deus, meus amigos, nada acontece. Inclusive as nossas dores. Sabe aquelas? Inclusive elas. Tudo tem a permissão de Deus. Não porque Ele não nos ama, mas porque Ele nos ama muito. Muito pelo contrário, porque Ele nos ama muito. E Ele quer que, de alguma forma, aquela situação nos traga um aprendizado para que a gente seja melhores. Um pouquinho. O homem de bem tem fé no futuro, ele sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. É bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, pois vê todos os homens como irmãos. E por aí vai, é um tratado. Eu acho que se a gente conseguisse, nós vou falar para mim, né? Se eu conseguir um itemzinho desse, fazer bem feito, assim, agir na naturalidade, no cuidado do amor de Deus, nossa, eu acho que eu já volto de novo para cá, né, gente? Porque ainda vai ter mais um bom tempo voltando, mas eu acho que eu já evoluí um tiquinho, um pouquinho. Então fica o convite para que vocês também leiam lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo, qual que é esse contraponto dos maus obreiros. Então, o que a gente contrapõe para esse lado de sombra que nós também temos? Eu estou falando do outro, mas estou falando de mim. Eu nunca falo do outro sem falar de mim, né? Nós temos luzes e sombras. A gente é mau obreiro, em alguns momentos, a gente é homem de bem. A gente só precisa achar o equilíbrio. Só isso. Né? A gente só precisa equilibrar. E Kardec diz assim, olha, até dentro dessa ideia do homem de bem, porque os espíritos eles estão falando para a gente assim, faça tudo isso, esse é um tratado, que aí você vai ser pronto. Na próxima encarnação você já vai estar em outro plano. A gente não vem mais para a Terra, não. A gente vai estar em outro lugar. Ele não fala isso, não. Ele fala assim, olha, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Então, o homem de bem, quando vocês forem ler, que eu termino de ler e falo assim, meu pai, não vai ser nessa não. E ainda vai vir mais umas 50. Ainda não vai ter jeito. Mas quando eu lembro que é meu esforço, aí eu... Porque até aquilo que a gente não faz, a gente está fazendo.
Então, é o meu esforço. O Homem de Bem é um tratado para a gente olhar o esforço que a gente faz para que a gente seja melhor a cada dia. Sabe aquela briga que eu tive com alguém hoje? Eu vou chegar em casa e vou falar, gente, tem 50% daquilo em mim e tem 50% no outro. Deixa eu respirar, deixa eu ligar. Deixa eu pedir desculpas. Então, é o esforço que a gente faz. E aí, qual que é o nosso modelo e guia para ser esse homem de bem, né? Para fazer esse esforço, para ter esse movimento? Claro que é o Mestre Jesus. Então, se a gente conseguir olhar para as diversas situações que a gente vive, inclusive para situações com maus obreiros, né, com pessoas que desestimulam a gente a fazer o bem, olhem para Jesus. Vejam o que ele fez. Pensem em tudo que ele fez para que a gente estivesse aqui vivendo hoje, em tudo que ele nos deixou no Evangelho, que é esse grande tratado amoroso, né? E é tão difícil ainda para a gente, né, meus irmãos, pensar que todos nós somos irmãos, que não há diferenças, pensar de que aquela outra pessoa que, né, que eu estou falando que eu odeio, que eu não gosto, ela é minha irmã, ela tem as suas dores, ela tem os movimentos que a vida fez para que ela fosse daquele jeito e que eu ainda estou tentando perdoar. Eu estou tentando. O esforço já é muita coisa. Lembrem do que Kardec diz para a gente. Eu estou tentando. Pode ser que eu não consiga e está tudo bem. Se a gente não conseguir, meus amigos, está tudo bem também. Mas eu estou tentando, eu dei um passinho. Às vezes eu ligo e falo, olha, eu só queria te pedir desculpa por hoje, mas é só isso que eu dou conta de falar agora, tá bom? Tá, tchau. Aí amanhã eu penso, nossa, gente, eu julguei errado. Olha, ontem eu te pedi desculpa, mas deixa eu te falar mais uma coisa. E aí depois de um tempo, olha, de coração eu te peço desculpas. E a gente consegue ser como Jesus. Porque Jesus já disse para a gente que nós somos deuses. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Então não tem como dar errado. Não tem jeito, gente, não tem jeito de dar errado. Se eu sou Deus, e se eu sou sal da terra e luz do mundo, não há nada que me impeça de fazer o que eu vim fazer aqui. Só eu mesmo. Só eu mesmo. Só eu que me boicoto. Mas se não for eu, não há nada que me impeça de eu cumprir o meu propósito. Amoroso, cuidadoso. Que cada um de nós, se a gente está aqui hoje escutando isso, estou falando de mim também, né? Porque para eu conversar com vocês sobre isso aqui, tanta coisa que eu pensei, eu falei, caramba, sabe? Ainda tem umas coisas que eu preciso dar uma evoluída, mas é a jato. Então, mas quando eu lembro que eu me inspiro no Mestre Jesus e que ele me fala que nós somos deuses e que a gente é sal da terra e luz do mundo, ixi, é fichinha. Vai dar tudo certo. Se eu estou procurando um emprego, se eu estou buscando alguém, se eu estou buscando um trabalho, se eu estou buscando melhorias para minha família, só eu acreditar nisso. Só a gente ter fé e acreditar nisso que dá certo. Porque aí não vai ter mal obreiro nenhum que vai vir falar para mim que eu não vou dar conta, que eu não vou conseguir. Sabe quando alguém vem e a energia nossa está tão bacana que a pessoa não dá conta? É desse jeitinho. Desse jeitinho. Sua energia fala mais de você do que você. Ela já chega lá, ó. A minha energia chega em quem tem que chegar. E se a gente faz esse movimento, a gente consegue. Meu Deus, falta 5 minutos. Deixa eu correr aqui. Essa já é o último slide, que eu queria só contar essa historinha para vocês, rapidinho. Que é, no mosteiro, viviam 2 monges que eram amigos
e sempre eles cumpriam os afazeres em conjunto. E os monges, eles não podem se aproximar de mulheres, nem ao menos nelas tocar. E aí, certo dia, ao atravessarem a floresta, eles iam para a cidade, se depararam com a mulher que estava com dificuldade para atravessar o rio. E aí um dos monges disse, olha, a gente não pode ajudar essa mulher não, ó. Nós fizemos voto que a gente não pode tocar em mulher alguma. E o outro monge falou para ele, olha, mas também nós fizemos voto de que a gente tem que ajudar as pessoas e as criaturas desse mundo, sem haver distinção nenhuma. E aí, eles fizeram um pequeno movimento. Então, esse mesmo monge, aquele que falou, a gente veio para ajudar, colocou a mulher nas costas e atravessou o rio, deixando ela na outra margem. E eles continuaram caminhando, os dois monges, né? Continuaram caminhando, e durante a jornada houve uma grande pausa. E aí eles calaram, ficaram calados e foram caminhando. Aí aquele monge que era contra a ideia de carregar a mulher, disse, olha, você não devia ter carregado aquela mulher não, ela vai ser um peso para a sua caminhada. E aí o outro monge sabiamente respondeu, eu deixei a mulher na outra margem do rio. No entanto, você é quem continua carregando ela na sua caminhada. Você continua com ela nas costas. Então, esse ensinamento desses dois monges serve muito para dizer para a gente o que será que a gente está carregando nas costas que a gente já devia ter deixado lá do outro lado do rio. Está vendo como só o que eu penso, né, faz as movimentações acontecerem? Só o que eu penso. Então, quando eu falo que eu posso fazer diferente, e eu posso, talvez, com a minha energia, deixar aquele mal-obreiro longe, é sobre isso. É um pouco sobre essa história dos dois monges. Tá bom? Então, vamos caminhando para a nossa parte final. Queria que a gente sentasse confortavelmente. E confortavelmente a gente vai olhando um pouquinho para essa imagem. Enquanto os nossos irmãos passistas vão dando passo em vocês, a gente vai se imaginar sentados observando essa cachoeira. E sentados a gente está observando como a natureza é linda, né? Como Deus é amoroso conosco. Como Deus é cuidadoso com cada um e cada uma de nós. Então, nesse momento, a gente esquece um pouquinho daquela sensação de dor, de angústia, que a gente pode ter chegado aqui no início, ou a gente potencializa agora a alegria, o servir, o amor. Então, no nosso coração, tudo aquilo que não era tão bacana, que a gente chegou, que a gente pode ter chegado, né? Vai se transformando. Porque Deus, Ele é incrivelmente amoroso para com os seus. E Ele cuida de cada dor. Eu sempre lembro que o profeta Isaías nos fala que eis que nas palmas das minhas mãos eu te tenho gravado. E a gente agora lembra disso. Deus tatuou o nosso nome na palma das suas mãos. E se o meu nome está tatuado nas mãos de Deus,
Ele é por mim. Ele entende minhas alegrias, Ele entende minhas vitórias, Ele entende as minhas dores. E olhando para essa beleza, a gente só sente, né? A gente sente a calmaria, a tranquilidade, o afeto desse Deus que tatua o nosso nome nas suas mãos. E eu agradeço por ser tão amado, tão amada. E eu lembro que a minha sintonia, a sintonia natural do meu espírito, é do cuidado, é da humanidade, é do amor. E nesse momento tudo é renovado. Tudo é renovado. A água tem esse poder de renovar, de mudar, de transformar. E que bom que a gente está aqui, que a gente pôde estar aqui hoje, sentindo o cuidado de Deus para com cada um e cada uma. E a gente agradece a natureza, a gente agradece a criação por ter esse momento de calmaria e de tranquilidade. E do nosso coração sai uma energia azul que vai tocar nos corações daquelas pessoas que estão precisando nesse momento. Dos que estão nas nossas casas, daqueles nossos irmãos que estão nos hospitais, dos nossos irmãos em situação de rua, dos nossos irmãos que estão desesperados nesse momento. Essa energia sai do nosso coração amoroso para cuidar da humanidade. E a gente vai agradecendo a Deus por tanto, por tanto, por tanto. E nesse movimento de gratidão, a gente vai dando uma última olhada nesse espaço. A gente olha com os olhos do coração, né? E a gente vai se despedindo um pouquinho desse lugar que renovou a nossa fé e nos possibilitou que a gente seja um pouquinho melhor. O convite é para que a gente haja, para que a gente faça. E esse é o convite que Deus tem para nós hoje. E retornando aqui ao nosso lugar, cientes desse amor e cientes que a gente pode ser e fazer a diferença no mundo, juntos e juntas, nós vamos fazer a oração que o Mestre Jesus nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, e assim é. Meus irmãos, muito obrigado por estarem hoje aqui na comunidade.